Você pode me dizer que dia é hoje? É muito fácil. Basta olhar para seu smartphone e pronto. Você sabe imediatamente o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que os povos antigos tinham um conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos. Isso é próximo do que chamamos de ano. Mas o ciclo maia era muito mais longo, 819 dias. E é aí que começa o mistério. 819 dias em comparação com o quê? Quando esse calendário começa e quando ele termina? Os cientistas estavam se fazendo essa pergunta há décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia na década de 1940. Recentemente, 2 cientistas americanos apresentaram uma solução. Então, o que eles fizeram de diferente de seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento. Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos. Isso é 20 vezes mais longo do que o ciclo original. E um padrão começou a surgir. Esse foi um grande avanço porque os maias contavam o tempo de uma forma complicada. Você pode esquecer os números arábicos de fácil leitura que temos hoje. Esses povos antigos usavam glifos, imagens minúsculas que representam caracteres. Algo como os ícones em sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pequeno ponto com 3 linhas curvas acima dele, você sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para um jaguar e uma águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo é repetido 4 vezes. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriram cada bloco de forma diferente. Os cientistas acreditavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. Vermelho era o leste, branco o norte. O oeste era preto e, finalmente, o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980. Sim, essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, que é chamado de zênite. O branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá. Essa principal cidade maia está localizada na península de Yucatán. Lá existe uma impressionante pirâmide de degraus. Ela é dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece aqui 2 vezes por ano, durante os equinócios, momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração. No local da pirâmide, a luz do Sol ilumina primeiro a escultura da cabeça da serpente na base da estrutura. Em seguida, ela sobe os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma serpente está descendo a pirâmide. Até hoje, as pessoas se reúnem para testemunhar essa visão. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias concluíram a estrutura. Você sabe o que é um período sinódico? Eu também não. Mas os astrônomos maias sabiam. O período sinódico é o tempo que se passa antes de um corpo estelar dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre 2 luas cheias. Quando você olha da Terra, esse período dura aproximadamente 30 dias. E os maias olhavam para os céus sem parar. Eles anotavam cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, de Vênus a Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Tomemos como exemplo o planeta mais próximo do Sol. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplique isso por 7 e você chegará a qual número? Exatamente 819. Coincidência? Definitivamente não, porque os períodos sinódicos de outros planetas também coincidem perfeitamente com um número mágico. Mas isso não é visível em um ciclo maia. Os cientistas tiveram de expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam concentrados em um único planeta. O truque era adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores só precisavam ver o quadro geral. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas achavam que o mundo acabaria em 21 de dezembro? Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem. Mas o que deu início a esse falso boato? O calendário maia, é claro. Esses povos antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas. Isso incluía muita matemática complicada e muita multiplicação. 2012 foi simplesmente o momento em que o ciclo deles terminou, conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo do nosso ano. Para os maias,
2012 era algo como o 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam um tempo. Portanto, não havia necessidade de entrar em pânico. As festas de fim de ano podem ser um pouco loucas, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias estenderam mais do que seu calendário. Borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses povos antigos estavam produzindo diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes que um famoso americano fizesse. Eles extraíam o látex natural da seringueira, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, faziam a mesma coisa. Mas o que acontecia com a borracha? Eles não precisavam de pneus de carro, com certeza. Mas é legal ter um belo par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com sola de borracha que os nativos usavam. Infelizmente, os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande passo para a arqueologia. Portanto, os maias brincavam com borracha. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex. Elas eram saltitantes e variavam em tamanho, desde uma bola de softball até uma bola de futebol. Um típico jogo de bola maia envolvia 2 aros. Você deve estar pensando em basquete, mas não é bem assim. Os aros eram colocados em paredes com 7 metros de altura. Compare isso com o padrão da NBA de 3 metros. E o aro era ao contrário. Há também um lado doce na história dos maias. Esse povo antigo gostava de chocolate. De fato, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de seu idioma. E significava água amarga. Ok, você entendeu a parte amarga, mas por que a água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje. Eles não faziam barras de chocolate, eles o bebiam. Os grãos de cacau esmagados eram excelentes bebidas. Com o tempo, os maias aperfeiçoaram a mistura e até acrescentaram especiarias. Alguém quer um drink de chocolate ardente com pimentas cozidas e farinha de milho? Quem sabe, talvez essa bebida realmente tenha um sabor agradável. As sementes de cacau eram sagradas e usadas como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutar desse sabor. Chocolate grátis para todos soa bem até hoje. Mas onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo e conhecido sistema de filtragem do hemisfério ocidental, baseado em zeólito, minerais que contêm compostos de alumínio e silicone. E adivinhe só, os modernos purificadores de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence mais uma vez. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1.800 anos depois dos maias. Mas e quanto às regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias tinham tudo planejado: a água da chuva. Eles escavavam grandes reservatórios no leito rochoso de calcário. Em seguida, revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de um material impermeável. A etapa final era criar pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter, em média, 10.000 galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas.